Doutor Segal, como vai? Boa noite, tudo bem, doutor Rafael? Tudo. Boa noite. O senhor me ouve bem? Tá me ouvindo bem, doutor Rafael? Bem, bem. Tudo em paz, tudo em paz. Eu estou vendo o senhor com certo frame, mas ouvindo bem. Doutor, muito Tá. prazer receber o senhor aqui. Estava aqui apresentando, né, o senhor é o juiz titular da 26ª Vara do Trabalho, um magistrado que eu tive o prazer de iniciar. Minhas primeiras audiências foram com o senhor lá na 4ª de Niterói. E sempre o senhor muito elegante, muito assertivo, com português impecável e muito elegante na condução dos processos. Depois de um tempo, muito tempo sem ver a sua atuação, esperava já o senhor no tribunal por merecimento há muito tempo. Mas eu sei que, falando para o pessoal aqui, que o senhor, inclusive, tem um curso que é muito bom de acompanhar o seu perfil, que fala sobre direito do trabalho, assim, de uma forma muito didática e muito precisa, alertando advogados para não cometerem erros, falando de direito previdenciário também. E o senhor tem até uma última frase que agora eu não me recordo, mas faça melhor pelos clientes, algo desse tipo. Estude e faça mais pelos seus clientes. Isso, a gente fala a mesma coisa, só que em outras palavras aqui no Advocacia Explicada. Mas, doutor, assim, para mim é um prazer imenso receber o senhor aqui. E a ideia hoje seria falar dos erros comuns na estratégia, na redação. E o senhor, como eu sei da sua capacidade, o senhor foi um concurseiro logo que saiu da faculdade, né? Sempre muito bem colocado nos concursos, é uma pessoa muito bem preparada. E a gente vê que, ao contrário, as faculdades de direito hoje não preparam os advogados suficientemente para essa militância. E advogados que se acomodam nessa condição de só serem aprovados na OAB, e a gente vê muita coisa espantosa acontecendo, seja em audiência ou em redação de petições iniciais, no próprio preparo do profissional para aqueles atos específicos, sustentação e tudo mais. E é disso que a gente gostaria de dividir um pouco com o senhor, a sua opinião, a sua visão do outro lado da mesa da justiça, né? Aliás, num degrau acima. Não, estamos no mesmo degrau, e aí, tal qual o doutor, eu também valorizo muito o estudo. Então, nós temos páginas no Instagram, mas, na verdade, a gente cultua justamente o estudo, circular informação de qualidade, para que todos possam se aprimorar profissionalmente e colher os frutos justos desse sacrifício, né, do estudo, da dedicação, do esforço. Então, nesse ponto, nós estamos unidos. E, efetivamente, eu confirmo isso, quer dizer, do ponto de vista da magistratura, que às vezes vejo um déficit, muitas vezes erros, vícios, e às vezes não são nem erros nem vícios, mas às vezes a técnica redacional não é a melhor, e até algumas estratégias jurídicas que eu acho questionáveis, que acabam, assim, de alguma maneira, tornando aquele processo mais arriscado. Então, aceitando o seu convite, generoso, eu vim aqui dentro da experiência que eu tenho, e é uma experiência longa, trazer assim, o que eu vejo dos erros mais comuns, dos vícios mais comuns, porque também talvez seja interessante, a pessoa sabendo os vícios, não os cometerá, né? Não deixa de ser uma forma também de antecipar algum tipo de problema, né? Sem dúvida nenhuma. Para quem não sabe, a gente não combinou nada previamente, mas eu fiz compilei algumas coisas que a minha experiência de observador, gosto de chegar cedo nas audiências, e que eu costumo observar ao longo desses anos os colegas. E eu não sei se o senhor preparou alguma coisa assim para falar pontualmente sobre esse assunto, mas eu tenho vários pontos que eu gostaria de abordar, mas eu não queria atrapalhar a dinâmica que o senhor imaginou. Não, eu imaginei, assim, especialmente no tocante à questão da petição inicial, que acaba sendo uma demanda muito grande, até porque normalmente os profissionais mais jovens, eles vão partir para as ações trabalhistas, porque são ações que a gente sabe que tem um conteúdo mais rápido, gira melhor, mais rapidamente, circula numerário, inclusive, e tal. Então, alguns vícios comuns que eu queria pontuar e até também justificar, de certa maneira, por que está errado e o que seria certo. Então, se me permite listar, e aí nós podemos ir conversando, eu fiz uma espécie de uma bateria, de um grupo desses erros ou vícios ou coisas questionáveis.
e que cada um também pode se aprimorar. Se eventualmente comete esse equívoco, é só consertar. Sim. Então, alguns problemas que eu já vi. Está sendo muito comum a questão de litisconsórcio passivo, especialmente em razão de terceirização. Então, se busca do tomador dos serviços, do contratante, a responsabilidade subsidiária. Vejam, muitas vezes falha que é explorado pelo réu no sentido de que se postula a responsabilidade subsidiária, mas na causa de pedir não há nenhuma indicação disso. A parte pede diretamente no rol de pedidos e provavelmente o réu vai tentar explorar uma inépcia. E reparem, inépcia é quando você tem causa de pedido sem causa de pedir ou causa de pedir sem pedido. Vale para os dois. Artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1º. Então, assim, por favor, observar bastante. Quem sabe fazer uma varredura inversa. Então, depois que você terminar a sua petição, pode ir no rol de pedidos, confirmar, atestar, verificar se realmente há uma causa de pedir em relação a todos os pedidos. Isso talvez evite que um ou outro pedido possa passar desapercebido sem um lastro na causa de pedir. Outro erro comum, esse é campeão talvez, colocar no polo passivo prefeitura e Tribunal de Justiça, porque são dois grandes terceirizadores e aí acaba tendo muita demanda de empregados terceirizados postulando nessa mesma linha a responsabilidade subsidiária. Ambos não têm personalidade jurídica, não é prefeitura, é município, e aí o município, seja qual for. E o Tribunal de Justiça também não, então tem que ser o Estado. Eu já vi até delegacia no polo passivo. Pois é, então isso aí tem que tomar cuidado, que envolve a questão de legitimidade passiva, personalidade jurídica, né? Porque não confunde com judiciária, esse tipo de coisa. Outro erro muito comum é o autor alegar que determinado fato estaria sendo provado com documentos, quando na verdade ele não junta esses documentos. E isso chega até criar uma certa irritação, porque a pessoa fala assim, ó, isso aqui conforme prova nos autos. Olha, eu tenho direito a salário família porque eu sou pai de 3 crianças conforme certidões de nascimento anexas. Aí eu procuro toda a documentação, não há certidão de nascimento. Como o advogado disse que foi juntado, e dando fé ao ofício dele, eu procuro novamente toda a documentação e não encontro aquele documento. Então isso é uma falha, porque, na verdade, nesse caso se entende que mesmo havendo revelia, como a prova da maternidade ou paternidade se faz por um documento público, que é a certidão de nascimento, nem a revelia ampararia esse vício. Então, uma recomendação que eu faço é varredura dos documentos. Tem sido muito comum em norma coletiva, então, não juntar norma coletiva prejudicando determinado pedido ou qualquer outro documento. Então, prestar muita atenção, fazer essa varredura, essa conferência final, e isso vale até para extrato do FGTS. Se a parte informa que está juntando, tem que juntar, porque ela cria no juízo uma expectativa de que aquele documento está lá. Sim. E aí, não estando, fica comprometida a credibilidade, podemos dizer, talvez até o próprio direito, né? Tem a prova. Mas poderíamos falar em litigância de má-fé também? Olha, eu quero crer, como estamos falando de erros e vícios, eu acho que, na verdade, é um equívoco da parte, porque custa crer que ela fosse colocar alguma coisa de forma deliberada, dizendo que determinada coisa está aprovada e não tem a prova. É infantil demais, é pueril demais. Pois é. Então, assim, eu acho que é falha mesmo, né, dentro desses erros, desses vícios. Outro erro, assim, é exageros olímpicos. Isso eu peço que o advogado tenha muito cuidado, muita atenção. Eu até trago nas minhas aulas todas, foi retirado de uma petição inicial, real, que eu li, e o reclamante dizia que iniciava a jornada dele às 18 horas de um dia e terminava às 15 horas do dia seguinte, todos os dias e sem intervalo. Então, reparem, ainda que na improvável hipótese do cliente dele realmente ter dito esse horário, e ninguém vai acreditar,
o advogado tem que ser o primeiro juiz da própria causa. Se ele não acredita, e qualquer pessoa de bom senso não acreditaria, eu posso acreditar que em um dia ele consiga fazer esse horário. Não tem essas pessoas, esses comerciários, que tem essas 24 horas, que eles viram à noite, rigorosamente, literalmente 24 horas. Eu posso acreditar, claro que acredito, é feito até propaganda, mas é possível acreditar que se faça todo dia isso? Não é possível. Então, o advogado... Humanamente impossível. Supostamente vá com bastante apetite buscar aquele direito, mas esses exageros, muito exagero, acaba desacreditando a própria petição inicial. Tem que ser algo razoável. Eu não estou dizendo que não tem que ser a verdade. E a verdade é que, de fato, há pessoas que trabalham muito, fazem muitas horas extras, mas existe um limite para tudo. Então, esse caso das 18 até as 15 e sem intervalo, que assim, é um refinamento, né, de uma sofisticação no exagero. E provavelmente de domingo a domingo, né? Com certeza. O ministro Ives Gandra esteve aqui conosco e falou exatamente o que o senhor falou. O advogado tem que ser o primeiro juiz da causa. Não dá, né? Não dá para a gente botar questões impossíveis, humanamente impossíveis, manifestamente inacreditáveis como postulação. Não vai conseguir. E aproveitando essa questão do exagero, também o advogado tem que evitar, dentro do possível, o exagero verbal. Eu vejo muito assim, nunca, sempre, jamais, todas essas palavras são radicalizadoras. Então, onde fica o paradoxo e a contradição? Ele diz assim, olha, nunca recebeu horas extras o trabalhador, quando o próprio contra-cheque, por ele juntado, mostra o pagamento de algumas horas extras. Então, essas discrepâncias, esses exageros, que é uma coisa apelativa, emocional, isso não impressiona o juiz. Num tribunal do júri, que é composto por leigos, isso impressiona, a emoção, a verve. Mas na justiça, que é um técnico que vai ler e vai analisar, isso acaba não tendo uma consequência muito positiva. Então, essa questão do exagero. Aí o exagero oposto, talvez, nesse sentido, questão dos feriados. Tem sido muito comum esse problema. O pessoal diz, o empregado trabalhava todos os feriados. A meu ver, isso é inepto, e para a grande parte dos juízes é inepto. Aí tem uma variante, todos os feriados, federais, estaduais e municipais, é igualmente inepto. Então, se há trabalho em feriados, é importante especificar a miúde quais foram os feriados trabalhados. E digo mais, eu trago agora da minha experiência. Sou juiz há muito tempo, eu sou juiz há mais da metade da minha vida, eu sou magistrado. Então, o que eu vejo normalmente da minha experiência é que os empregados, muitos trabalham em feriados, mas assim, é intercalado, é feito uma espécie de um rodízio, porque ninguém aguenta trabalhar todos os feriados, porque a pessoa quer descansar com a família, ela quer viajar também, e é justo isso. Então, o que eu vejo, normalmente alguns feriados são trabalhados, alguns não, é um sistema de rodízio, outra forma qualquer, o sorteio, seja o que for. Então, essa generalidade, isso é uma coisa prejudicial. E eu acho que pode comprometer, inclusive, um pedido que seria legítimo. Não fosse o fato do advogado ter que ter um pouco de paciência, de calma, e ir perguntando realmente. É uma entrevista, não é uma entrevista rápida e não pode ser feita por uma pessoa que não o próprio advogado. Se for encarregar uma secretária de fazer isso, é claro que vai sair uma coisa com uma qualidade um pouco mais baixa, porque não é um profissional da área jurídica, não tem o conhecimento jurídico que o advogado tem. E aí, nesse sentido também, doutor Rafael, o que eu acho é que tem que se evitar, dentro do possível, essas plataformas prontas. Eu vejo muitas petições padronizadas que a pessoa quase que aquele fill the blanks, né, completa os quadrinhos. E quase como se assim, o caso... Pois não. Tem umas que vêm até com modelo de comissão de conciliação prévia, nem atualizado está o modelo, né? É uma coisa de louco, acontece realmente. Não é boa, e o juiz, de alguma maneira, ele sente que aquilo é uma plataforma pronta. Parece até assim, não é que seja uma falta de respeito, mas assim, não tem muita consideração, como se fosse qualquer coisa pode ser apresentada para o juiz. Aí isso desestimula, de certa maneira, a própria leitura, porque não é alguma coisa feita artesanalmente para aquele caso. É feito como se fosse uma advocacia, né, de consumidor, alguma coisa, e eu acho que a Justiça do Trabalho não merece isso. O trabalhador merece ter a melhor petição feita especialmente para o seu caso, com as particularidades, com as peculiaridades,
E aí eu vejo de vez em quando essas plataformas claramente, aparece às vezes até alguma coisa que não tem nada a ver com aquele caso, porque era uma plataforma pronta que alguém não leu. Eu não estou dizendo que ninguém vai trabalhar com os modelos, nós trabalhamos todos nós com modelos. Agora, o risco do modelo, a psicologia já explica, é que você passa a não ler. Você lê em cruz, você presume que determinada coisa está lá ou não está, quando às vezes não está. E aí esse é um problema. Então não quer dizer novamente, mas assim, não pode perder o toque de analisar cada caso concretamente. Perfeito. Tá? Doutor Rafael, quer fazer alguma intervenção, por favor? Acho que, congelou aqui para mim, não, é perfeito, é perfeito. Eu queria só salientar aquela questão dos exageros verborrágicos, que funciona muito também no tribunal de júri em briga de casal, né? Sempre tudo, nunca nada, que são coisas que realmente chega a ser uma apelação, né? Uma coisa apelativa mesmo. E aí, dentro da técnica redacional, se me permite, não é propriamente um erro, um vício, mas é uma possibilidade de melhoria, uma oportunidade, o advogado deve sempre usar, e o juiz também, frases curtas, períodos curtos. Para o advogado, eu acho que tem que evitar também trazer jurisprudência para tudo que ele diz ou transcrever todos os artigos que ele cita. O juiz conhece a lei. O que ele desconhece são os fatos. Escreva o essencial sobre a dinâmica dos fatos. E de forma, repito, curta, objetiva, abusando dos parágrafos, se for o caso, no sentido de tornar a sua redação interessante para o seu leitor, né? Para o destinatário, que é o magistrado, né? Antes e acima de tudo. Então, isso aí acho que é uma coisa importante. Isso é uma coisa realmente muito triste, porque isso contribui para a demora, um trabalho desnecessário, e o advogado muitas vezes quer ensinar o direito para o juiz, né? Isso não tem cabimento, é passar os fatos. Isso, inclusive, na regra trabalhista é muito clara, né? Uma petição enxuta e com fatos. O direito o juiz já sabe está enquadrado, tem coerência com a causa de pedido, ele vai julgar. É incrível, é realmente um vício de talvez de querer mostrar uma erudição, ou está assistindo muito TV Justiça, que para acompanhar o relator são 2 horas de voto no STF. Pois porque hoje em dia, ainda mais com o PJE, tudo eletrônico, as pessoas não têm tempo, tem que ser tudo rápido, tem que ser objetivo. Repare, é o WhatsApp tudo objetivo, é o Twitter te limita até, tudo tem que ser muito objetivo, tem que estar o centro da questão. E aí ficar falando coisas que não têm a ver, não tem relação com o tema. Acaba ficando enfadonho também. E isso vale também para os documentos. Eu vejo assim, traz jurisprudência. Ele traz uma sentença. Eu vou ler uma sentença. Traz 2 sentenças. Bom, talvez eu leia. Mas se você for trazer 37 sentenças, é o mesmo que nada. 37,0 é a mesma coisa, porque ninguém vai parar para ler as 37 sentenças. Então, ao invés das 37, não seria melhor selecionar 2 ou 3? Talvez de magistrados que tenham uma boa fama naquele tribunal e só colocar aqueles. Sim. Então é uma coisa que o advogado também tem que selecionar, e até com algumas estratégias também, doutor Rafael, se me permite, que seria primeiro pedir tudo de forma explícita, não dependa do juiz, não conte com a boa vontade do juiz, porque às vezes pode falhar. É verdade que existem alguns pedidos implícitos. Exemplo típico é a atualização monetária da súmula 211 do TST. Juros e correção, que agora já sabemos até que vai estar pela taxa Selic, né? A partir da citação agora. Mas outros pedidos estão numa zona que não é muito clara se podem ou não ser deferidos de ofício. Por exemplo, dobra das férias. Pode ou não pode ser deferido de ofício? Multa do artigo 467, uma polêmica na doutrina se pode ou não ser deferida de ofício. Então, para evitar isso, que o advogado peça tudo explicitamente. E nesse caso, ele terá atendido, ou pelo menos terá o julgamento daquele pedido. Afasta o risco de algum juiz entender que aquilo não é pedido implícito, e tem até uma razão, e aquele pedido se perder, por exemplo. Então, peça tudo, não conte, até mesmo multa, se você quiser, pela obrigação de fazer, a despeito do juiz poder fixar de ofício, sei lá, para anotação de carteira, entrega de guias, reintegração, né, sob pena de multa diária de X.
peça a multa também, não conte. O juiz pode deferir de ofício, mas não conte com isso. Essa é a minha colocação. O advogado tem que se antecipar e tirar esse risco da equação formulando o pedido. Isso, pedir objetivo e usar um modelo atualizado. Tem gente pedindo 467 com dobra, né? Com dobra. Até hoje eu recebo isso. Até hoje. E, doutor, voltando no tópico anterior, que inclusive é uma coisa que a gente defende, a gente vai, inclusive, a partir da semana que vem falar, por exemplo, citações de facilitar a vida do juiz, né? Fazer esquemas na petição, usar hoje links para, se ele tiver vontade e desejo de acessar a jurisprudência, clica no QR Code, vai no fazer a consulta que direciona o juiz, não entope o processo e direciona o juiz para essas facilidades da tecnologia, direciona o juiz para essa jurisprudência já para o site do tribunal. O senhor vê isso com bons olhos? Olha, depende do uso. Eu vejo algumas petições que parece que não foram feitas por advogados, assim, por um programador visual. Então parece que foi colocado tanta coisa que parece que o objetivo é demonstrar como essa pessoa tem o conhecimento dessas ferramentas modernas. Então tem que tomar cuidado com isso. Então cheio de hiperlinks, códigos de barras, e não sei como que ele consegue lá, coloca fotografias de tudo quanto é jeito. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Acho que é válido, pode ser útil, então, mas só tem que tomar um pouco de cuidado. Aquilo talvez poupe a juntada de documentos, talvez sim. Mas eu não sei até que ponto também, como isso não está consolidado, então a minha dúvida é se o juiz não vai exigir que os documentos venham e não vai aceitar, por exemplo, ter que entrar num link que tem que clicar, que vai para algum lugar que ele não sabe o que é, se tem algum vírus ou não. Outra coisa que eu já vi e é perigoso, e até hoje todo mundo tem dúvida, é se vale a pena, por exemplo, gravações, comprovando uma justa causa, colocar um link para o juiz clicar. Isso dizem que é perigoso, lá o próprio TST, que é questionável isso, porque com o passar do tempo, aquela página pode sair, por exemplo, do ar. Então, até chegar num relator, o relator, quando coloca lá, não aparece nada. Quantas vezes a gente entrou numa página, não existe mais essa página, esse tipo de coisa. Então, o problema da longevidade da informação, e a segunda, o acesso por terceiros, né? Então, se aquilo, por exemplo, vazar, alguém tiver acesso ali, pode gerar, dependendo da situação, e eu já vi cada justa causa, coisas terríveis, supostamente gravadas. Se aquilo ali cair na mão de outras pessoas e aquilo tiver, hoje em dia, então, no dia seguinte já está em toda a mídia e em todo mundo, pode trazer consequências imprevisíveis. Então, assim, tem que tomar cuidado. Mas eu acho que é inevitável que algum grau de sofisticação nessa área caminhe e que tem que ser utilizado a favor, né? A favor de todos nós. Então, eu acho que pode ser usado sim, já vi, passa a ser até alguma coisa interessante. O exagero, ou seja, saber qual o limite disso, é que me parece o desafio do próprio advogado. Eu costumo acautelar as mídias em secretaria e boto o link também para o YouTube, sendo áudio ou vídeo, logicamente com cuidado de não ter alguma coisa que exponha alguém de uma forma... teria que ser restrito, né? Sim. Teria que ser restrito. A gente costuma fazer. E, doutor, só aproveitando aqui a interrupção e falando de questões tecnológicas e textos, prints de tela no WhatsApp. O STJ deu uma decisão agora, né? Que só o print não vale. Como é que o senhor está lidando com essa questão de print de tela? Doutor Rafael, o que eu vejo é que isso vem sendo juntado muito nos processos, tem aparecido muito, assim como e-mails tem também aparecido muito, e a parte contrária não questiona. Não há impugnação em relação a isso. É claro que às vezes junta tanta tela que é difícil, tem que ficar parando um tempão para ficar lendo coisa por coisa. Aí também o advogado tinha que fazer uma seleção também daquilo que importa. Não, fico lendo muita coisa que não tem relevância alguma para o deslinde da causa. Eu acho que poderia fazer uma espécie de uma filtragem, uma triagem, para juntar aquilo que realmente é essencial, mas até hoje, pode ser que aconteça por conta disso alguma outra situação, mas até hoje não houve impugnação. Então uma parte junta, a outra não impugna, é havido por verdadeiro. Agora, o que a gente vai tirar dali, muitas vezes não tem a repercussão jurídica também que a parte quer trazer. São coisas assim, sabe, circunstanciais, mas que não provam propriamente. Assim não dá para ficar aqui. Olha aqui, está provado aquele pedido de demissão. Não sei se é justamente dizer um desabafo, fica difícil trabalhar dessa maneira aí, que seja um pedido de demissão. Então, claro que cada um interpreta o sabor dos seus próprios interesses.
aproveitando documentos, doutor Rafael, falar também da importância de juntar todos os documentos com a inicial. Isso foi o caso, todos os documentos com a defesa. Eu tenho visto com muita frequência, acho que são petições que são feitas de forma assim, assodada, talvez, sem essa preocupação, com essa tranquilidade. Aí depois o advogado vai ver que tinha documentos que tinham que ter sido juntados e não foram. E querem fazer isso em réplica. Em réplica, juntar documentos. Isso é uma coisa vocacionada a dar problema, porque provavelmente a parte contrária vai se opor dizendo que há preclusão, e de fato há. A lei determina que o local, por natureza da juntada de documentos, pelo autor com a petição inicial, o réu com a defesa. Aí, a não ser se trate de fato novo ou fato superveniente, é que é possível a juntada de documentos novos. Mas o que eu vejo que são documentos cronologicamente antigos, mas que não foram juntados com a petição inicial, e a parte quer fazer juntado em réplica. Aí, assim, é um problema, porque a réplica, a parte contrária não tem acesso. Então, não houve contraditório, não houve ampla defesa em relação àquela documentação. O réu vai reclamar, dizendo que houve preclusão, que ele não aceita a juntada, vai pedir que aquela documentação seja excluída. Então, assim, o advogado tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado, fazer essa conferência, um checklist, ou o nome que ele quiser dar, para que a inicial vá perfeita em conteúdo, em documentação, né, com a diligência. Claro que erros pode acontecer com qualquer pessoa, mas quem tem a atenção, está focado nisso, a tendência de haver algum equívoco, um erro, é muito pequena, né? Então, atentar para isso, porque eu tenho visto muitos problemas, e eu tenho que decidir, eu tento, dentro do possível, assim, intermediar uma solução, que a parte contrária quer ter visto, então, para evitar isso, mas normalmente não quer, né? Porque não sabe que documento é aquele, e provavelmente coisa boa não é, contra si. E aí não aceita a juntada posterior. A alegação que o documento é superveniente à memória do advogado, né? Logo depois que ele lembrou que... Não, porque ele diz assim, não, mas o meu cliente só me trouxe agora. Sim, o senhor está tomando ciência agora, mas ele cronologicamente é antigo, né? E outra coisa, aproveitando, doutor Rafael, é não surpreender o juiz no decorrer da lide. E isso dá até uma chateação na gente em relação a isso. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo, mas acontece com alguma frequência. Então, por exemplo, o autor diz na petição inicial que foi dispensado sem justa causa e não recebeu nada. Aí, na defesa, a empresa apresenta um pedido de demissão assinado pelo próprio trabalhador. E na réplica, o autor diz que foi obrigado a assinar aquele pedido de demissão contra a sua vontade. Ora, se ele sabia desde a inicial que ele tinha supostamente assinado a contragosto um pedido de demissão, ele tinha que narrar esse fato na petição inicial, porque aí o objeto, o tema em debate, seria a existência ou não do vício de vontade naquele pedido de demissão. E não ele dizer que foi dispensado sem justa causa, sem nada a receber, e depois, em réplica, querer modificar a própria causa de pedir. Não é possível uma coisa dessa. Então, é uma situação, por exemplo, aí surpreende o juiz, mas não era uma temática, agora já é outra, agora a discussão já é um pedido de demissão que não foi narrado na petição inicial. Outro exemplo, o autor diz que não recebeu nada nas verbas da saída, que tem sido muito comum, lamentavelmente, muito comum, ações nas quais se pede apenas verba resilitória. É um processo que nem precisa de audiência, para falar a verdade, porque a empresa geralmente ou confirma que não pagou mesmo, ou traz uma justificativa jurídica de força maior, factum principis, que também não depende de audiência, a não ser para uma tentativa de conciliação, porque são matérias jurídicas, não depende de testemunha. Então diz que não recebeu, e em defesa a empresa apresenta um TRCT com o pagamento das verbas. E aí, em réplica, aí o autor já muda a versão, dizendo que as verbas não foram pagas corretamente. Novamente, esse não era o tema em debate. O tema em debate que você me trouxe é que você não havia recebido nada de verba resilitória. Agora você já diz que recebeu, mas recebeu incorretamente. Então, isso, assim, tira um pouco a credibilidade da parte aos olhos do juiz. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Tudo isso parte de uma entrevista bem feita, na qual o advogado verifica quais são os pedidos possíveis, até como técnica, e desculpa, vou ser muito franco, o advogado tem que também ser muito claro daquilo que ele pode provar. Junto ao seu cliente, ele tem que ter toda a honestidade possível. Se determinada coisa aconteceu, mas ele não consegue provar,
Sinceramente, doutor Ravel, minha recomendação é nem pedir. Não aconteceu. Porque se você fala alguma coisa, aí você vai ter que confiar que vai ter uma revelia. É infantil demais. Pode até acontecer, mas eu não vou contar com isso. Então eu vou contar que a empresa vai negar tudo, como normalmente acontece. E se você não tiver como comprovar, hoje ainda tem o problema dos honorários advocatícios de sucumbência. Sim. Então, é uma estratégia, não é nem bonito falar, mas se aconteceu e não consegue provar, é de se questionar se vale a pena formular aquele pedido. Exatamente. E vem muitas questões metafáticas, né, ou metajurídicas, e os advogados acabam trazendo toda aquela dor do cliente, que não tem comprovação, não tem como comprovar, e muitas vezes circunstanciais, enchem parágrafos e parágrafos de coisas que evaporam, né? É um éter, porque não tem nada, não tem substância, não vai ter prova, não vai ter um depoimento, e realmente é uma falta de critério na hora dessa redação. Eu até tenho um projeto interessante, doutor Ravel, você não se conhece, é um projeto 1010, não sei se você já ouviu falar. É um acordo de cavalheiros, foi assinado em São Paulo e em Minas, não sei se outro estado já assinou também, mas não é nada formal, é um acordo de cavalheiros pelo qual os envolvidos no processo se comprometem, o autor a fazer sua petição inicial em até 10 laudas, a defesa em até 10 laudas e o juiz a sentença em até 10 laudas, salvo uma situação excepcional que pode acontecer, uma situação inusitada, diferente, única, claro que pode acontecer, mas convenhamos, normalmente as coisas se repetem. Não podemos dizer que cada caso é um caso original e único na Justiça do Trabalho. Aquela temática já veio a lume, já veio a discussão em outras ações. As coisas se repetem, né? Normalmente a jornada, a questão de hora, reconhecimento de vínculo e horas extras, esse tipo de coisa. Então, tirando os casos originais, quanto mais sintético puder ser, melhor. Sintético não é telegráfico. Sintético significa resumido. Então, ter clareza, concisão, precisão e pertinência. São as qualidades, o português já diz, as qualidades de uma boa redação. E que eu acho que dentro dessa técnica redacional deveriam ser e devem ser exploradas pelo advogado. E aqui entre nós eu imagino que o senhor com muito mais frequência passa por isso, de tentar entender o que o advogado está querendo naquela redação. Que às vezes é contraditório, às vezes é obscuro, a gente não sabe exatamente, tem um pedido que não, uma causa de pedido que não encaixa com o pedido, é uma coisa muito complicada. Eu imagino para o senhor julgar um caso assim, deve ser uma missão hercúlea, né? Porque a gente tem que adivinhar o que ele quis dizer. A gente até consegue estimar pelo pedido, mas o caminho é muito torto. Tem que lutar contra todos, né? Até com a própria parte para saber o que ela deseja. Incrível. É difícil, mas acontece mesmo. Isso porque a gente está falando de redação só, né? Já tem vários itens aí. Agora temos vários erros aí dentro da estratégia também. Eu não sei se o senhor esgotou a sua lista de redação, doutor. Era o que eu imaginava falar, e estou aberto aí, se tem alguma pergunta, ou a nossa plateia. Temos várias perguntas, já que eu abri uma caixinha hoje. Eu separei umas aqui. E a gente tem, tá bom, doutor Naval, controla o tempo, tá, doutor Rafael? Porque eu não controlo o tempo, aí eu acabo ficando... Tem um reloginho, estamos com 34 minutos, temos tempo. Tá ótimo, doutor, tá ótimo. Dentro da estratégia, em audiência, depoimento, o advogado ou leva muitas perguntas e acaba tentando, não acompanha as respostas das testemunhas. A testemunha já respondeu uma pergunta, mas como está no rol dele, ele insiste em fazer aquela pergunta. Perguntas que induzem a resposta. Como é que o senhor vê isso com frequência? Que eu vejo muito circulando aí pelas vagas. Vejo. E é muito. E claro. Cada juiz tem o seu posicionamento. Né? Tem juiz que já deixa a coisa acontecer, e tem outros que são mais enérgicos e não permitem, e causas são levadas, são fadadas à derrota porque são mal instruídas. As perguntas são mal dirigidas ou tem as perguntas indeferidas. Como é que o senhor vê isso, doutor? Olha só, primeiro, ninguém tem tempo a perder. O juiz tem várias instruções no dia e outros processos para tentativa de conciliação. Ele quer tentar dar uma agilidade em relação àquilo,
Mas, ao mesmo tempo, o advogado também quer e tem todo o direito que o seu caso seja exposto da melhor maneira possível para que o direito possa ser sufragado ou ali ou em sede de recurso, se for o caso. Então, primeira coisa, na audiência, o advogado tem que estar focado naquilo que está acontecendo. E ele tem que prestar atenção nisso, porque ele tem tudo quanto é estímulo para tirar a atenção dele. Então, eu vejo, quando a gente faz de forma física, eu estou fazendo as perguntas, estou vendo o advogado no WhatsApp. Tá bom, se ele está no WhatsApp, deve estar resolvendo alguma coisa de processo, eu não duvido isso. Tem que fazer um adiamento em um local, inversão de pauta em outro, já avisando não sei o quê, se aceita ou não um acordo. Eu sei que tudo deve ser tema jurídico. Mas se ele está ali, ele tem que estar 100% de corpo e de alma, né? O pensamento dele tem que estar ali, então ele tem que tirar um pouco esses estímulos, não dar atenção a esses estímulos, estar focado no que está acontecendo. Então, realmente, muitas vezes eu faço pergunta, vou lá, pergunta, eu queria saber isso. Doutor, já perguntei. Foi a primeira pergunta que eu fiz, tá tudo bem. Aí faz outra pergunta, mas doutor, já perguntei também, você não está prestando atenção? Na verdade, ele não estava prestando atenção. Se tivesse prestando atenção, ele não estaria perguntando aquilo. Então, o advogado tem que focar. Se ele focar, ele vai ver e já vai ticando as perguntas que já foram feitas, claro, e aí vai ter um detalhe ou outro e tal, mas não a própria pergunta. Até porque, normalmente, as perguntas principais, não todas, certamente, mas as principais o juiz já fez. E a questão das perguntas, sim, tem perguntas indutoras e por isso que o sistema é presidencial. Quer dizer, o advogado pergunta ao juiz, tem esse erro também, já vi muitos advogados e até com muito tempo de carreira que eu não entendo isso, fazendo a pergunta diretamente para a parte contrária ou para a testemunha. A testemunha que não sabe nada daquilo, a tendência até por educação, se alguém te faz uma pergunta, você responde olhando para a pessoa. Só que não é esse sistema. Esse sistema é agora, até na justiça comum, se adota esse sistema. Uhum. Mas na justiça do trabalho, o sistema é presidencial. Você faz a pergunta ao juiz e o juiz repergunta para a parte ou para a testemunha. Por que é feito dessa maneira? Para que o juiz possa indeferir as perguntas que ele entenda impertinentes ou protelatórias. Então, na minha filtragem, eu já vi. Então, por exemplo, um exemplo que eu dou sempre clássico. Uma coisa para perguntar, escuta, qual era o horário de trabalho do reclamante? Então, uma pergunta aberta, ele vai responder. Agora, quer ver uma indutora de resposta? Vou fazer uma pergunta ao advogado. Excelência, queria saber da testemunha se é verdade que o autor trabalhava de 8h30 às 19h45 com intervalo de 30 minutos para a refeição. A testemunha, sim, é isso mesmo. Ou seja, você faz uma pergunta embutindo uma resposta. Sim. E isso é indutora. Então, evidentemente que não vou deferir. Não só não vou deferir, como o fato daquela testemunha já ter ouvido, muito provavelmente vai repetir aquela pergunta. Mas eu mentalmente já vou saber que eu vou tirar a credibilidade, que é subjetiva, da testemunha, mercê do comportamento do advogado. Então, isso não pode ser feito. E perguntas especulativas. Se ele... Quer dizer, já aconteceu... Se ele chegasse mais cedo, ele poderia marcar o ponto? Aí também não fala, vou fazer uma outra pergunta. Ele chegava antes do horário? Não, senhor. Então, olha só, se ele chegasse antes, mas ele não chegava. Então, a gente está falando em tese. Direito em tese, quando eu tenho que fazer num caso concreto. Por outro lado, muitos advogados fazem perguntas muito inteligentes e perguntas que vão levando também à própria formação do convencimento se aquela testemunha está falando a verdade ou não. Então, assim, também... louvar a boa advocacia, que o bom advogado, ele se credencia perante o juiz pela sua capacidade, pela sua inteligência, ele sabe o que ele está falando e o que está perguntando. Doutor Rafael, uma vez eu tive um caso que eu nunca mais vou esquecer. Veio um advogado na época, falou, excelência, eu queria pedir uma inversão, por favor, tem que fazer uma inversão. Eu falei, não, tudo bem, doutor, o que houve? Não, é porque eu não sei se eu estou aqui pelo reclamante ou pelo reclamado, eu tenho que saber ainda para saber quem é o advogado. Pô, doutor Rafael, ele não sabe nem para que ele está ali, como é que ele vai saber do processo? Ele não sabe nem a quem ele veio defender e não teve pudor nenhum de me falar, não. Estava sendo assim muito franco, né? E achando que com isso ali, essa honestidade o livraria. Poxa vida. Então, assim, achar que ele conhece a fundo o processo não é verdade, não sabia nem do que estava se tratando. Então, provavelmente, aquela instrução não vai ser... Não, é uma instrução rasa, né? Uma instrução superficial. Porque o advogado não tinha o conhecimento que a gente imagina, que a gente desejava, né? Então, o advogado, a meu ver, tem que... E aí não importa se é audiencista ou não, esse termo que se colocou, a pessoa pode ser um audiencista e conhecer os processos nos quais ele vai atuar. Não, inclusive... Então, isso mostra que tem um interesse.
Lá no escritório tem excelentes audiencistas. Audiencistas fazem um bom trabalho. Não é porque é audiencista que tem que chegar assim sem saber para que parte é que está atendendo. E, doutor, dentro dessa linha assim, de advogados em audiência, aquela ansiedade que não espera o outro terminar, às vezes não espera o magistrado terminar de falar, quer atropelar. Como é que se conduz? É comum acontecer? Olha, acontece, não é comum toda hora. Hoje eu fiz audiência virtual, teve uma situação dessa lá, o advogado querendo fazer a pergunta e o outro advogado se intrometendo. E uma vez passou, deixou para lá. Na segunda, o advogado já reclamou, e eu também reclamei com o advogado, porque ele queria fazer o critério se a pergunta poderia ou não ser feita. Esse critério é do juiz, não é do advogado da parte contrária, né? Então, assim, é ruim porque atrapalha, gasta tempo, um tempo precioso que a gente já poderia estar usando para outras coisas. Sim. Até deixar bem claro isso, que não pode fazer. Assim, o advogado não pode, esse tipo de conduta mais emocional, eu aceito das partes, porque a parte vem com aquela emoção, as partes se sentem injustiçadas, ambas. Então eu consigo compreender. Do advogado, não. O advogado é um profissional justamente para não se emocionar. Porque se fosse para ter emoção, então na verdade nem precisava do advogado. Algumas vezes vi esses advogados incorporando essa emoção do cliente, então aos olhos do juiz parece que são dois reclamantes, não é um advogado. Do advogado a gente quer temperança e até um certo afastamento daquele problema para poder racionalizar e justamente ver aquilo pela ótica estritamente jurídica. Aí essas provocações com ex-adverso é uma coisa desagradável, é ruim, e atrapalha, porque toma tempo, esgota as pessoas, sabe, chateia também e tal. Então, infelizmente, às vezes acontece de ter que repreender. Felizmente, não é toda hora. Normalmente as pessoas se mantêm com respeito. Só dá para relevar quando é parte mesmo, até porque é uma situação muito desagradável, né? Os piores clientes que eu tive assim, em audiência para controlar e para efetivamente a coisa acontecer direitinho eram clientes advogados. Sentar naquela cadeira é difícil demais para eles. Como parte é muito difícil. Então acabaram botando os pés pelas mãos. Mas advogado trabalhando como advogado realmente tem que ter isso. Tem que ter a temperança e a estratégia, né, doutor? A estratégia para saber o que é pertinente, o que não é pertinente, porque me parece que é tudo muito emocional, tudo no impulso e muitas vezes para o cliente ver, para o cliente se sentir vingado, assistido, e a boa técnica fica em segundo plano, até porque o cliente não vai conseguir avaliar isso. Agora, o magistrado não, o magistrado vê o colega adversário, vê e deixa acontecer, né? E muitos advogados pecam por essa falta de frieza na hora de fazer a sua atuação, e é uma pena. E também respeito e consideração, porque dentro da comunidade dos advogados, que não é infinita, as pessoas estarão lá novamente em outra causa. É muito comum o advogado ter mais de uma causa contra a mesma empresa. Então, de alguma maneira, se puder criar assim, até um laço de empatia, por exemplo, com a parte contrária, isso pode gerar até bons frutos para o próprio advogado no futuro. Então, já vi situação com o advogado assim, de forma muito delicada. O ex-adverso ele sabia que estava em outra audiência, ele mesmo concordou em fazer a inversão sem nenhum problema. Uma deferência, uma cortesia profissional. E o advogado chegou, não tem problema, porque, olha, o doutor é muito delicado comigo também, e nós temos muitas causas, né, defendendo a parte contrária. E eu achei aquilo sensacional, e provavelmente aquela delicadeza, quando for o caso do advogado tiver a necessidade, o outro também vai ter a mesma conduta, a mesma atitude. Eu acho muito bacana quando há esse tipo de conduta, tolerância, que não é obrigatória, mas é bonito quando se vê acontecer, né? E eu acho que realmente que acaba gerando uma consequência positiva, porque senão você vai estar brigando sempre tudo com todo mundo e com a parte contrária e com o juiz, e aí vai ficar uma advocacia muito difícil, muito estressante, me parece, né? Então cada dia vai ser literalmente uma batalha a ser vencida e não me parece que seja o melhor caminho. E dizem, não sei, não posso afirmar porque eu não sou um grande viajante aí nos tribunais, mas que esse é um fenômeno da justiça do trabalho carioca, essa cordialidade entre advogados, inversões, que há uma cultura já mais amigável
entre colegas. Lógico que tem suas exceções, mas realmente eu nunca tive problema com os colegas, sempre tem. Há que se ter esse olhar para o outro, justamente por isso. Hoje está nessa situação, amanhã a parte vai embora e os advogados se encontram, né? Então o colega tem que ter o seu lugar também nessa relação de respeito, de cordialidade e de compreender que às vezes o atraso pode ser nosso, né? Algum imprevisto, essas coisas acontecem. Agora é importante também, tem muito advogado que conta com o atraso do juiz, que o juiz vai atrasar e por isso chega atrasado também. O advogado tem que ter um jogo de cintura, saber mais ou menos quem é quem, como é que é, se começa na hora, se tem instrução, um planejamento prévio, né? Como é aquele audiencista que vai saber pelo menos em que parte ele está, conhecer o processo para poder dar uma dinâmica, né? E hoje também atentar para essa questão dessas audiências telepresenciais, o que eu tenho visto tem demorado muito tempo. Eu sempre procurei, dentro do possível, chamar as audiências no horário, mais ou menos no horário. Sempre a primeira audiência começando pontualmente. Não por qualidade minha, mas por dever de ofício. Sim. Mas o que eu sinto é que essas audiências telepresenciais, elas estão bem desgastantes e demoram muito tempo. Porque tem muito tempo de conexão, de falar, de não sei o quê. Isso tudo demora bastante tempo. Então, o atraso tem sido comum, tem sido rotineiro. É até uma característica dessas ações, dessas instruções. Por isso que eu acho que nem se consegue marcar uma quantidade muito grande como se fazia na época de audiência física. E realmente ela é bem desgastante mesmo. Tem que estar atento a muitas coisas e tal, e tem um sacrifício um pouco maior. Então, se isso continuar, me parece que seria o caso de fazer em mais dias com menos audiências. Talvez até fazer de segunda a sexta-feira, por exemplo, mas uma quantidade menor de audiências na parte da manhã e na parte da tarde. E o tribunal está sentindo isso na pele, né? As pautas no tribunal estão longuíssimas porque as telepresenciais, né? Não funciona, e todo mundo vota, aquela coisa realmente... E os advogados também, a maioria não está concordando, doutor Rafael. Porque assim, eu busco sempre consenso, então eu procuro e busco perguntar aos advogados se eles têm condições técnicas, os seus clientes e as testemunhas, de participar da audiência telepresencial. A maioria diz que não tem condição. Então, muitos processos, eu já estou com 200, já vai para 300, já estava com 293 processos represados, já prontos para colocar em pauta de instrução, mas não havia possibilidade porque os advogados se recusavam a fazer a audiência, a instrução telepresencial. Conciliação todos concordam, a instrução é que não. E aí tinha essa situação de talvez reabrir o tribunal dia 15/3 e talvez iniciar a audiência híbrida. Parece que hoje, assinado hoje, um ato prorrogando esse retorno à fase 2 para o dia 5 de abril. O ato foi divulgado pela manhã e teria assinado digitalmente às 19 horas do dia de hoje. Então, não vai ter essa evolução de fase, então também o advogado não vai poder ter acesso ao processo físico, que era uma possibilidade, né? E também não vai ser possível fazer audiência híbrida. E aí talvez seja o caso dos advogados repensarem e talvez ousarem e concordarem com a audiência, com a instrução telepresencial. Eu fiz já algumas, então posso dizer, é um pouco mais sacrificante, é um pouco mais desgastante, mas a gente consegue fazer as coisas, consegue ter o resultado. Então não acho também que seja essa coisa, a possibilidade de uma fraude tem? Claro que tem, de engano tem, é possível, claro, tanto quanto na forma presencial. Não era garantia que na forma presencial não teria qualquer tipo de incorreção. Então a presunção realmente acaba sendo de boa fé e talvez, como não há prenúncio de quando haverá o retorno, talvez seja o caso de revisitar essa decisão e talvez agora concordar, né? Especialmente por causa do recrudescimento da pandemia. Doutor, voltando aqui à questão da redação, eu acho que eu vou imprimir uns cartõezinhos do seu site, do seu curso, para distribuir na Justiça do Trabalho quando é ação. Obrigado. Envolvendo desvio de função, equiparação salarial ou acúmulo de função. Fazem uma pode mandar, eu tenho. Uma confusão incrível. O advogado não sabe eu fiz um e-book. Que maravilha. Eu fiz um e-book, para quem quiser, eu mando para o doutor daqui a pouco, um e-book, justamente a distinção entre equiparação salarial, desvio funcional,
acúmulo funcional e reenquadramento. Eu também vejo toda hora assim, equívocos, então eu resolvi fazer um e-book sobre isso, está pronto já. Mandar para quem quiser também, tem o meu Instagram, maravilha. Pode pedir que eu envio gratuitamente, o maior prazer. O objetivo é circular a informação. Novamente, para ser coerente com o que eu falei logo de início. Então, eu concordo que tenha, mas aí o doutor, eu cortei o doutor, mas pode falar. Não, eu estava fazendo, tem muita gente precisando desse seu curso, ou ler o seu e-book, porque fazem uma confusão terrível, no prejuízo do cliente. Então, estude e faça mais pelos seus clientes, né? Aproveitando, doutor Rafael, esse aí, para quem quiser, pode pedir, que eu entrego com o maior prazer. Fiz um trabalho, acho que ficou legal, mas ficou bem objetivo também, tá? Não é nada muito assim, até para a pessoa ler, porque senão ela se desinteressa e nem lê. E eu vou realizar um curso. Todo mundo respondendo aqui, eu quero. Só ver uma forma. Se quiser, pode pedir no meu Instagram. Tem lá, pode colocar, fazer um pedido e eu envio. Eu tenho até um pessoal de equipe de apoio, eles mandam, tranquilo, um monte de gente já pediu, já mandei para tanta gente, vai ser o maior prazer. E eu vou fazer um curso no final do mês, dias 23 e 25 de março, eu vou fazer um curso que envolve direito do trabalho e previdenciário, que eu gosto, é uma matéria que eu gosto muito e eu acho que tem um entrelaçamento muito grande com o direito do trabalho. Então vai ser o tema, a maternidade, sobre os aspectos trabalhista e previdenciário. Então, falar da gravidez, até mesmo da questão do aborto, a garantia no emprego, a licença maternidade, salário maternidade e até salário família, que tem relação com a maternidade. Então, esses temas, repito, envolvendo direito do trabalho e direito previdenciário, eu farei realizar um curso dias 23 e 25. Para quem tiver interesse também, no Instagram vai estar lá muito em breve. E já começaram as inscrições, tem mais 2 semanas. Então, quem quiser, preço bastante acessível. Legal. E vai ser um prazer recebê-los todos aí. E espero sempre colaborar. O objetivo é sempre estar estudando. Comigo, ou com o doutor Rafael, ou seja com quem for. Se você tem uma dívida consigo, você tem que estudar. Tem que estar permanentemente estudando. Tira 1 hora por semana que seja, mas tem que estudar. Você tem esse compromisso, você tem que ticar essa dívida consigo. Então, estudei a minha 1 hora essa semana. E aí esse estudo, ao longo do tempo, vai te capitalizar um conhecimento fora do comum. E tem que arranjar esse tempo para o estudo. Não pode esquecer disso, é muito importante. Isso. A gente costuma dizer aqui que quer ser mais, tem que fazer melhor, né? E esse estudo diário é algo fundamental. A gente brinca, um dos nossos slogans é que só a carteira da OAB não faz de ninguém advogado, né? Você tem que estar permanentemente buscando o aprimoramento e num processo de autoconhecimento, saber as suas limitações para poder evoluir. Agora, voltando ao seu e-book aqui, doutor, vi muita gente falando eu quero. Vou dar uma sugestão para o senhor, ou botar no link da bio, ou fazer uma landing page, que a pessoa bota o e-mail, baixa o seu e-book e aproveita que fica lá na lista de contatos para quando você tiver cursos abertos poder divulgar para o pessoal. Tá bem, ótimo. Eu vou fazer isso, mas para o pessoal que está aqui, para não perder essa oportunidade, pedindo, eu já mando e vou pedir ao pessoal de apoio para providenciar, botar na link. Mas eu sei que muita gente pede, porque eu dou muita palestra também, aí muita gente pede. Legal. As pessoas gostam porque é uma forma muito rápida, muito clara. E eu vejo muito problema disso na justiça. Aí eu resolvi, como eu estava vendo tantos esses problemas, eu queria fazer a minha exposição para a pessoa identificar o que é um e o que é outro, porque pode não parecer, mas não é só nomenclatura, não. Os pedidos diferem. Então, uma má colocação disso, doutor Rafael, pode ser decisivo para ser julgado improcedente o pedido. Ele alega lá que é um desvio funcional e você vai verificar e a prova toda é no sentido de acúmulo funcional. O pedido vai ser diferente, claro, então lógico que não vai dar certo. Então a pessoa tem que estar preparada. E como ela se prepara? Estudando. Eu consegui, o que o doutor Rafael conseguiu, nós conseguimos por estudo, dedicação. É isso que eu valorizo, nisso que eu acredito e tento colaborar dentro da minha possibilidade. E eu posso só atestar que o senhor, eu já fiz um curso do senhor há muitos anos atrás, e o senhor é de uma didática maravilhosa. O senhor dá aula e autoridade no direito do trabalho, direito previdenciário, então eu tenho certeza que deve ser um sucesso esse curso online. E doutor... Sim.
Pois não, Eu procuro ser objetivo, rápido, porque as pessoas não têm tempo a perder. Você tem tempo a investir. Então, às vezes, pega um curso lá, a pessoa começa a contar da vida dela, conta piada, fala sobre questão política, e o tempo vai passando e você não tem nada. Você acabou aquilo apertando, sai 2 gotas que não serviram para nada. O seu tempo valeu mais do que aquilo. Então, tem que ser alguma coisa que traga conhecimento efetivo, que é isso que as pessoas querem. E, então, eu procuro me adequar e trazer essa linha mais objetiva, mais direta, mais prática, sem esquecer a própria teoria, né? Para poder que as pessoas tenham maior robustez, tenham as suas argumentações mais musculosas por conta do próprio estudo. Doutor, agora que dentro ainda da posição do advogado, digamos, as críticas aos colegas, em audiência, a gente vê aqueles colegas assim, com uma vestimenta inadequada, ou usando um linguajar inadequado. A Justiça do Trabalho é muito benevolente, até pela sua natureza, pelas partes, às vezes pessoas muito humildes. Mas e o advogado, doutor? O advogado não deveria ser uma exceção, não deveria estar dentro daquela liturgia, dentro daquele espírito de que ali é uma instituição, é um momento que merece até nas telepresenciais, advogado de camisa polo, não bota um paletó. Como é que o senhor vê essa situação? Eu acho que a justiça é cercada desse simbolismo, dessa liturgia do poder. Então, eu, particularmente, a minha opinião, eu acho que deveria ser respeitado. E acho que quem não respeita pode até não saber, mas de alguma maneira ele perde um pouco de credibilidade. E alguém pode falar, mas Marcelo, não é a roupa que vai fazer o meu conhecimento. É verdade, não é. Mas ela compõe, na verdade, uma constelação de fatos, de coisas, de situações. Então, eu acho, a meu ver, e nós já estamos tão acostumados, por exemplo, paletó, gravata, e uma boa vestimenta, que quando isso não acontece, desperta a atenção, e não positivamente. E aí é uma coisa a se pensar, novamente, isso não tem a ver com conhecimento, nem a qualidade da petição, nem nada. É só para refletir que como o Poder Judiciário cultua, de certa maneira, essa liturgia, se existe algum local, é o Poder Judiciário, talvez menos a Justiça do Trabalho, como o doutor bem lembrou. Uhum. Mas mesmo essa informalidade, excessivamente, especialmente por parte do advogado, pode gerar uma perda de credibilidade. Pode ou não. Claro que ele pode compensar com um conhecimento mútuo, superior e tudo mais. Mas desperta atenção, se eu posso lhe falar. Desperta, de fato, atenção. Então a pessoa vai lá fazer audiência sem gravata. Provavelmente vai fazer audiência, mas desperta atenção porque é diferente. Causa uma primeira impressão não positiva, né? Não diria nem negativa. Sim, mas... da mesma forma, a parte que vai procurar o advogado, ela espera encontrar, é uma visão aí, justo ou não importa, esperar o quê? Aquela pessoa de terno, de gravata, que vai ouvir e tudo mais. Então, se ela não encontra aquilo, ela parece que não associa a essa questão do poder que ela imagina encontrar, né? Esse simbolismo que eu estou falando. E esse simbolismo é cultuado. Então, se puder fazer da forma tradicional, seria a minha recomendação. O Rui Barbosa que dizia que o advogado tem que se investir de uma aura quase sacerdotal. A gente escreveu um e-book também, vou mandar para o senhor. Vamos trocar de e-book. Ah, tá bom. Escrevemos falando justamente isso, desses cuidados que o advogado tem que ter. O cuidado com a primeira imagem, o cuidado com a comunicação, o cuidado com a vestimenta, com a sua atitude e com a língua portuguesa, que é a arma do advogado, né? A gente estava falando aí de petição, eu imagino 2 sensações, né? Uma, ler uma petição bem escrita, bem fundamentada, objetiva, com uma dinâmica separada, fácil de compreender, e aquela que a gente tem que ficar adivinhando o que o advogado quis dizer com aquilo. Então, eu acho que a gente escreveu nessa linha para o advogado buscar se preparar, principalmente esses novos que estão chegando. A gente passou ali muitas coisas que nós gostaríamos de ter tido acesso no início das nossas carreiras, mas não estava disponível. E eu me lembro, sempre nessa questão da liturgia, o desembargador José Geraldo, que era o rei da informalidade, né? O senhor foi até substituto dele. Ele assinava Zé Geraldo,
Zé Geraldo. E na secretaria, no balcão, tinha ninguém obrigado a fazer, nem deixar de fazer, senão em virtude de lei. E dispensava a gravata, né? Não tinha na lei, não precisava usar gravata. Era até exótico, né? Era exótico, era pouco usual. Totalmente, totalmente. E no que diz respeito à redação, eu me lembro naquela época... Mas um ótimo magistrado, hein, sim, doutor Rafael? Um ótimo magistrado e hoje um ótimo advogado, né? Totalmente. Ele se aposentou e hoje está advogando, certamente com muito sucesso e com muita competência, né? Que é peculiar a ele. Sem dúvida, brilhante. Mas na redação, eu me lembro que eu fazia redações de muitas páginas no início da minha carreira, sei lá, 20, 15 páginas, Brasileiros, Sérgio, aquelas teses mirabolantes. Aí a atual Ampla, né, vinha com 35 páginas de contestação e eu só resolvia tudo em 3. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada aqui. Onde foi parar aquelas páginas todas? Onde foram parar? E aí a gente vai se moldando, né, dentro da experiência, né? E é isso que a gente busca passar para o pessoal novo agora, a importância disso e facilitar a vida do magistrado. O magistrado quer julgar. Por favor, ouçam todos o que o doutor Rafael está dizendo. Facilitar a vida do juiz. Exatamente. Isso é muito bom. E é verdade, a grande qualidade é poder dizer muito com poucas palavras. Ser sintético, o que não significa dizer que se perca a qualidade. Né? Se eu apresento 35 folhas para o juiz que ele não vai ler, talvez seja melhor apresentar 4 que ele lerá. Um memorial de 50 folhas, talvez ele não leia, de 2 sim. Então você tem que se adequar, ou então você mesmo provoca que o seu leitor não tenha apetite, desejo de ler o teu escrito, mas você provocou isso. Só que isso ninguém vai dizer, claro, evidentemente. Mas você torna desinteressante o seu texto. Então você vai ter a punição correspondente. E doutor, aproveitando isso, eu não quero terminar, espero que o Instagram não termine a gente antes que a gente passou de 1 hora, antes de eu fazer o pedido que a gente sempre pede 3 livros, indicação de 3 livros para quem quer advogar. E se o senhor não souber agora, a gente pode trocar uma mensagem depois, que a gente faz uma arte das suas indicações para botar lá no nosso feed. Mas eu queria fazer uma pergunta também do juridiquês, doutor. A pessoa que quer compensar, às vezes, aquela escrita um tanto precária com um termo, um outro sim, mal empregado, entre outros tantos aí que a fauna do juridiquês oferece para a gente. Como é que o magistrado vê isso? Olha, eu vejo até com compaixão, para falar a verdade, né? Porque se aquilo é bem empregado, mostra a exuberância intelectual da pessoa e, portanto, uma escrita diferenciada, eu acho louvável, eu acho interessante. Quando é feito de forma artificial, como muitas vezes fica uma situação que não tem, fica quase cômico, tá compreendendo? E novamente se perde o foco das coisas, que é mostrar para o juiz de forma clara, de forma transparente e simples, os fatos que aconteceram, para que ele possa aplicar o melhor direito. Então, se a gente tem isso como foco, então um monte de coisas que nós usamos, verificamos que não tem utilidade, não tem serventia. E se não tem serventia, talvez seja o caso de ter a coragem também de mudar um pouco os hábitos e se desvencilhar daquilo. Sim. Então, quanto mais objetivo, quanto mais rápido, prático, novamente, não é telegráfico, não mandaria um telegrama nas minhas sentenças, não faria. Mas, assim, um tem que mostrar os fatos e o outro vai se opor de alguma forma e eu tenho que dizer o que me impressionou ou não e por quê. A minha sentença não é uma peça onde eu mostro como eu tenho conhecimento jurídico e como eu tenho capacidade. Não é isso. A minha sentença é para resolver um problema. O juiz do trabalho é, antes e acima de tudo, um resolvedor de problema para pacificar o tecido social no tocante às questões trabalhistas. É assim que eu me vejo e é assim que eu atuo. Então aí se explica, eu não me vejo com esses olhos de tamanha importância, então você acaba fazendo uma coisa simples, objetiva, prática, clara. É o meu estilo, e você sempre é assim. Então eu já vi, inclusive, aí vamos falar dos juízes também, eu vi um acórdão, né? Ninguém me contou, eu vi com 120 páginas. E eu garanto, doutor Rafael, que nem as partes leram aquele acórdão. Foram direto na conclusão, na parte dispositiva,
para poder ver qual era a solução. Não iam ter interesse em ler quase ou mais do que um livro por conta de uma causa. Até porque o advogado tem várias causas e tem que dar atenção a todas elas. Nossa, que incrível. Essa aí é realmente um exagero. Um exagero. Nem eu li também. Também eu não li. Nem eu, vou confessar. Claro que eu não li. Não era dirigido a mim. Também não li. Só vi a parte final para ver o que tinha que fazer em relação à continuação do processo. É só aquela curiosidade para ver se não converteu em diligência, né? Porque vai que não terminou, não deu para botar tudo ali. Mas, doutor, os advogados hoje se limitam muito ao conhecimento que eles trazem da faculdade, que é um conhecimento parco, digamos assim. E a gente estimula o pessoal a ler não só livros técnicos, jurídicos, mas clássicos da literatura, para ajudar a ver os estilos de redação, ler um Dostoiévski, enfim, então há uma infinidade de bons livros, a gente dá várias indicações, e isso enriquece muito, né? Enriquece porque o advogado muitas vezes é um contador de histórias, e nada melhor do que ter uma petição artesanal, típica para aquele caso, né? Bem moldada, bem facilitada, com os tópicos bem descritos e pedidos redondos. Poupa muito do seu trabalho, não é? Com certeza. Doutor, pensando nisso, antes que a gente seja bloqueado aqui pelo Instagram, diz pra gente 3 livros, e podem ser livros do senhor, porque eu sei que são excelentes e não precisa ter falsa modéstia aqui não, doutor. Não. Eu prefiro, como eu estou muito valorizando a matéria previdenciária, então falando das questões jurídicas, né? Porque aí também cada um tem, às vezes, um estilo, uma predileção diferente. O Fábio Zambiti tem um livro muito bom, e ele é do Rio de Janeiro, carioca, curso de Direito do Trabalho, de Direito Previdenciário. Ele é muito bom para quem quer conhecer. Ele tem 2 livros desses, são 2 cursos, um maior, ele fez um resumo desse livro maior. Então eu sempre faço a recomendação dele, na parte de Direito Previdenciário. Na parte de processo tem um livro de um juiz muito jovem, Felipe Bernardes, que trata de processo do trabalho, um livro muito bem escrito, ele é um estudioso dessa matéria. Inclusive, eu tive o primeiro livro dele, com o autógrafo dele, lá na Justiça Federal, quando ele fez o lançamento. Então, recomendaria para quem quer ver a parte de processo do trabalho. E a parte de direito material, tem uns livros bons, o livro da Volha, por exemplo, agora tem se tornado uma tradição, né? Um livro famoso, conhecido, e tem aqueles clássicos do Délio Maranhão, que eu estudei quando eu fiz o meu concurso, né? A Adriana Calvo também tem um livro sobre direito do trabalho, muito bom também, é uma estudiosa, nós damos aula na mesma instituição de pós-graduação. Então eu recomendaria esses, falei até mais de 3, na verdade. Sobre os autores, um de cada matéria, eu acho que seriam interessantes para o início, na verdade, de um estudo que vai se aprofundando ao longo dos anos. Tem que estar sempre antenado, porque também o direito está mudando muito, e rapidamente, e temos que acompanhar isso, né? Os meios de comunicação permitem que a gente, toda hora, né, você tem acesso a leis, a artigos, a matérias, a julgamentos de outros tribunais, tem que ficar sempre atento a isso, sempre antenado, sempre estudando e sempre se aprimorando. É o meu lema, não dá para parar, senão você fica atrasado. Né? Ó, entrou aqui, ó, juiz que se declara impedido para julgar causas contra o Flamengo. Mandando um abraço para o senhor. Fabiano Luz, o doutor, esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu, do Papo Trabalhista. Tem um perfil Papo Trabalhista. Temos o Fabiano Luzes, o Marcos Dias de Castro. Não, o doutor Marcos. O flamenguista tem que se declarar impedido nas causas contra o Flamengo. O flamenguista está mandando um abraço aí para o senhor. Doutor, já aconteceu. Bom, um abraço de volta. Já aconteceu de advogado pedir para ouvir testemunha na ausência da reclamada, em caso de revelia? Olha, já aconteceu de pedir. Eu verifico, na verdade, porque, em princípio, a revelia, a consequência é a confissão quanto à matéria de fato. Agora, pode acontecer se houver, por exemplo, desconsórcio passivo, né? Se um dos réus não comparece, mas o outro sim,
há revelia, mas não há confissão quanto à matéria de fato. Não se produzem os efeitos da revelia. Então, a defesa desse outro reclamado, do litisconsorte, será aproveitado no que couber. Então, nesse caso, pode acontecer, dependendo da matéria, da discussão, pode ser que haja necessidade de testemunha. Mas, normalmente, imaginando apenas um réu, a oitiva de testemunhas me parece desnecessária. O que eu faço, e tenho feito agora atualmente, mesmo em caso de revelia, eu interrogo o trabalhador. E não raras vezes, doutor Rafael, o próprio trabalhador não confirma as informações que estão na petição inicial. E aí, imaginando que ele teria falado aquilo também para o advogado, ou ele mentiu para o advogado, ou o advogado resolveu alterar a verdade dos fatos também, e ele perde a credibilidade também, porque ele está ali naquele momento, mas ele vai voltar amanhã, e vai voltar depois da manhã, e na semana seguinte também. E ele vai construindo com isso a sua boa ou má fama perante o próprio juiz. Então, por isso que isso não é declarado nem escrito em lugar nenhum. Tem alguns advogados que eu tenho no meu íntimo uma enorme credibilidade. Não quer dizer que eu vou julgar a favor deles, até porque a causa não é deles, a causa é do cliente. Mas ele inspira credibilidade, porque eu já sei do passado dele que é uma pessoa certa, correta, honesta, justa, antes e acima de tudo. E outros parece que tudo que está escrito lá, eu já começo a desconfiar se aquilo tudo ali é verdade ou não. E aí eu busco sempre uma confirmação, mas repito, no interrogatório, aí é de ofício, eu mesmo faço, mas a oitiva de testemunhas eu costumo recusar, não fazer, por achar desnecessário. Agora, claro, se no interrogatório ele fala alguma coisa contrária ao que está na petição inicial, prevalece o depoimento pessoal, porque tem a natureza jurídica de confissão expressa, provocada pelo juízo. Então, aquele advogado aventureiro, notoriamente aventureiro, já impulsiona um interrogatório até em revelia, né? Pois é, e ele não vai longe, né? Não vai longe, porque tirando a credibilidade, é o que o advogado tem muito importante, é a sua boa fama, a sua credibilidade. Se ele perde isso, ele não vai muito longe. Mas cada um trilha o seu próprio caminho, né? A partir das suas convicções. Exatamente. A gente costuma dizer, e está lá no e-book que eu vou mandar para o senhor, que a gente tem que transparecer confiança e capacidade. Agora, a gente vê que tem metade dos advogados são muito capazes e a outra metade é capaz de tudo, né? Então a gente tem que ficar bem atento. Doutor, olha, eu tive um prazer enorme de poder bater esse papo com o senhor. Sou muito admirador da sua postura como magistrado. Sou sempre britânico na sua condução. Britânico, eu digo, elegante, distante, muito ponderado. O senhor personifica muito bem essa figura do magistrado e a gente precisa muito disso. Dentro daquilo que a gente estava falando de liturgia, a gente tem advogados que perdem um pouco essa conexão com a liturgia da sua função, do cargo da justiça, e juízes também, né? Vamos combinar que tem muitos juízes que às vezes fica dentro dessa informalidade, fica feio, né? A gente perde um pouco. O ministro Visganda teve aqui também, falou exatamente isso, dessa falta de liturgia. Eu me lembro que tem uma passagem, uma juíza muito divertida, naturalmente eu não vou falar o nome, ela veio o documento da testemunha e aí entregou para ela. Não sei porquê, não foi direto para o secretário, era carteira de trabalho. Ela pegou a carteira de trabalho, abriu, falou para ele, o senhor melhorou com o tempo, hein? Viu a foto na carteira, olhou para ele, o senhor melhorou com o tempo. Mas, então, todo mundo desabou a rir, naturalmente, inclusive eu. E aí o clima ficou assim de brincadeira. O depoimento já foi assim envolvido em brincadeiras, em lembranças da piada e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que falta um pouquinho esse bom senso do advogado querer se comportar como advogado para passar confiança para o cliente e o cliente saber que o seu processo foi julgado da melhor maneira possível, que o advogado fez o melhor trabalho possível e que ele estudou e que fez mais por ele, como diz o senhor. Isso mesmo, doutor Rafael. Eu também estou muito feliz, agradeço o seu convite, gostei muito da nossa conversa, do nosso papo, fizemos aí uma troca, acho que interessante, e acho que o nosso público tão seleto também pôde se abeberar nisso e pôde aproveitar também de alguma forma. Agradeço mais uma vez, estou muito satisfeito, muito feliz, e sempre que precisar estou à sua disposição para outras lives, outros bate-papos, outras conversas. É isso que eu ia falar, que foi muito bom para uma primeira live. Agora vamos ter que ter a segunda já com um formato específico para falar de um assunto, e a gente pode combinar depois, que vai ser um imenso prazer, professor, doutor Marcelo Segal. Agora, semana passada teve aqui
o doutor Fábio Rodrigues Gomes. Falamos de ativismo judicial. Sim, foi muito boa a live, foi sensacional. Tá no ele é inteligentíssimo. Sim. Nossa, ele é um fenômeno também, impressionante. E aí descobri que ele é faixa, achei que era faixa preta, mas é faixa azul de jiu-jitsu. O senhor com esse sobrenome Segal não era aquele do Aikido, não é faixa preta em Não, eu luto boxe. Ah, entendi. Mas boxe inglês. Boxe inglês. É, porque com esse sobrenome aí, nós que somos mais velhos, vamos lembrar do ator. Essa garotada aí nem sabe quem é mais. Se aposentou. Não sabe. Mas com esse sobrenome de peso. Maravilha, doutor. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Obrigado a todo mundo aí que prestigiou. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau.